Bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, apresentamos o tema luxação glenohumeral do ombro. Se você é profissional de saúde ou simplesmente quer entender melhor essa condição, este conteúdo é para você. Luxação glenohumeral do ombro. Capítulo 1. Introdução à luxação glenohumeral. História e epidemiologia. A luxação glenohumeral é uma das mais comuns entre as articulações do corpo humano. Ela ocorre quando a cabeça do húmero se desloca da cavidade glenoide da escápula. A luxação do ombro representa cerca de 50% de todas as luxações articulares. A incidência é maior em jovens adultos, principalmente homens, devido à maior participação em atividades esportivas e traumas de alta energia. Anatomia do ombro. O ombro é uma articulação complexa composta pela junção da cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula, sustentada por ligamentos, cápsula articular, músculos e tendões. A estabilidade do ombro depende da interação desses componentes. Os músculos do manguito rotador, supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor são cruciais para a estabilidade dinâmica. Capítulo 2. Mecanismo de lesão e classificação. Mecanismos de luxação. A luxação glenohumeral pode ocorrer devido a traumas diretos, impacto direto na articulação, ou indiretos, queda com o braço estendido. As duas formas principais são a luxação anterior, responsável por 95% dos casos, e a luxação posterior, mais rara e frequentemente associada a convulsões ou choques elétricos. Classificação das luxações. Item luxação anterior. Ocorre quando a cabeça do húmero desloca-se para frente e para baixo da cavidade glenoide. Subtipos incluem subcoracoide, subglenoide e subclavicular. Item luxação posterior. A cabeça do húmero desloca-se para trás da glenoide. Pode ser difícil de diagnosticar inicialmente devido a sintomas menos óbvios. Item luxação inferior. Luxatio erecta, extremamente rara. Ocorre quando a cabeça do húmero desloca-se para baixo da glenoide, resultando no braço fixo em abdução extrema. Capítulo 3. Sinais e sintomas. Sintomas comuns. Os sintomas incluem dor intensa, incapacidade de mover o ombro, deformidade visível, o ombro parece achatado, e edema local. Em luxações posteriores, pode haver um achatamento menos pronunciado e limitação da rotação externa. Exame físico inicial. Item inspeção, observação de deformidades, contusões e edema. Item palpação, identificação da posição da cabeça do húmero e áreas de sensibilidade. Item teste de amplitude de movimento, avaliação limitada devido à dor. Item exame neurológico, verificação da função nervosa para excluir lesões associadas, como lesão do nervo axilar. Capítulo 4. Diagnóstico. Imagens diagnósticas. Item radiografia, primeira linha de imagem para confirmar a luxação e avaliar fraturas associadas. As vistas antero-posterior, AP, e axilar são essenciais. Item tomografia computadorizada, TC útil para avaliar fraturas complexas e detalhes ósseos. Item ressonância magnética, RM, indicada para avaliar lesões de tecidos moles, como lesões do manguito rotador, lesões labrais e danos ligamentares. Capítulo 5. Exame físico detalhado. Testes de estabilidade. Item teste de apreensão anterior. Com o paciente sentado ou em supino, o braço é abduzido e rodado externamente. Sensação de apreensão ou deslocamento sugere instabilidade anterior. Item teste de relocação de Job. Seguido do teste de apreensão, a pressão posterior na cabeça do húmero alivia a apreensão, confirmando a instabilidade anterior. Item teste de gaveta anterior e posterior. Movimentação anterior e posterior da cabeça do húmero em relação à glenoide para avaliar a laxidade. Item teste de sulco. Tração inferior no braço para observar a formação de um sulco sob o acrômio, indicando instabilidade inferior. Capítulo 6. Tratamento conservador. Redução da luxação. Item técnicas de redução. Incluem as manobras de Kocher, Hipócrates, Stinson e Milch, cada uma com suas próprias indicações e contraindicações. Item imobilização. Após a redução, o ombro deve ser imobilizado em uma tipóia por 2-4 semanas para permitir a cicatrização dos tecidos. Cada uma dessas técnicas possui seus próprios passos específicos e precauções.
Manobra de Kosher. Indicações: luxações anteriores. Passos: 1. Posicionamento: o paciente deve estar sentado ou em decúbito dorsal. 2. Tração: o médico realiza uma tração suave no braço afetado, com o cotovelo do paciente flexionado a 90 graus. 3. Rotação externa: o braço é lentamente rodado externamente até que a resistência seja sentida. Não forçar além deste ponto. 4. Adução: o cotovelo é levado em direção ao tronco do paciente. 5. Rotação interna: finalmente, o braço é rodado internamente e o ombro é reduzido. Precauções: evitar movimentos bruscos para prevenir fraturas ou danos aos nervos e vasos sanguíneos. Manobra de Hipócrates. Indicações: luxações anteriores. Passos: 1. Posicionamento: o paciente deve estar em decúbito dorsal. 2. Tração: o médico se posiciona ao lado do paciente e segura o punho do paciente com uma mão. 3. Pé na axila: o médico coloca o pé contra a axila do paciente, calcanhar na parede torácica, e puxa o braço afetado. 4. Força de contratração: o médico usa o pé como um ponto de apoio para aplicar tração contínua e suave, deslocando a cabeça do húmero de volta à posição. Precauções: monitorar para sinais de comprometimento neurovascular e evitar pressão excessiva que possa causar danos. Manobra de Stinson. Indicações: luxações anteriores. Passos: 1. Posicionamento: o paciente é colocado em posição de pronação com o braço afetado pendurado fora da mesa ou cama. 2. Peso: um peso de aproximadamente 5 a 10 kg é pendurado no pulso do paciente para aplicar tração contínua e suave. 3. Redução: a tração contínua permite que a gravidade e o peso realinhem a articulação gradualmente. Precauções: garantir que o peso não cause desconforto excessivo e monitorar continuamente o paciente para sinais de desconforto ou complicações. Manobra de Milch. Indicações: luxações anteriores. Passos: 1. Posicionamento: o paciente deve estar em decúbito dorsal. 2. Abdução: o médico abduz o braço do paciente até 90 graus. 3. Rotação externa: o braço é então rodado externamente enquanto se aplica uma tração suave. 4. Pressão na cabeça do húmero: o médico aplica pressão na cabeça do húmero com o polegar, guiando-a de volta à cavidade glenoide. Precauções: esta técnica deve ser realizada com cuidado para evitar lesões adicionais, especialmente em pacientes com músculos tensos ou lesões associadas. Uma coisa importante e que devemos ressaltar aqui é que essas manobras de redução devem ser realizadas por profissionais treinados para garantir a segurança do paciente e a eficácia do procedimento. É essencial monitorar o paciente para sinais de complicações, como lesões vasculares ou nervosas, e confirmar a redução bem-sucedida com radiografias pós-procedimento. A escolha da técnica deve levar em conta a experiência do profissional e as condições específicas de cada paciente. Fase de reabilitação. Item fase inicial: controle da dor e inflamação com repouso, gelo e medicamentos anti-inflamatórios. Item fase intermediária: início de exercícios passivos de amplitude de movimento, seguido por exercícios ativos. Item fase avançada: fortalecimento dos músculos do manguito rotador e estabilizadores escapulares. Retorno gradual às atividades. Capítulo 7. Tratamento cirúrgico. Indicações cirúrgicas. Cirurgia é indicada em casos de luxações recorrentes, lesões ósseas significativas, ou quando o tratamento conservador falha. Técnicas cirúrgicas. Item artroscopia. Permite a reparação minimamente invasiva de lesões labrais e ligamentares. Item procedimento de Latarjet. Transferência do processo coracoide para glenoide anterior para aumentar a estabilidade. Item reparação de Bankart. Reparação da lesão do lábio glenoidal anterior, comum em luxações anteriores. Capítulo 8. Reabilitação pós-cirúrgica. Fase inicial: 0,6 semanas. Imobilização em tipoia, com exercícios passivos de amplitude de movimento para evitar rigidez. Fase intermediária: 6-12 semanas. Introdução de exercícios ativos suaves, focando em amplitude de movimento e mobilidade. Fase avançada: 12-24 semanas. Fortalecimento progressivo, especialmente dos músculos do manguito rotador e estabilizadores escapulares.
Início de atividades esportivas leves sob orientação. Fase de retorno ao esporte, 6 a 12 meses. Avaliação funcional para garantir o retorno seguro às atividades esportivas. Capítulo 9. Conclusão. A luxação glenohumeral do ombro é uma condição frequente que requer um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para evitar complicações e recorrências. A combinação de técnicas de imagem avançadas e um exame físico minucioso é fundamental para identificar a gravidade da lesão. O tratamento pode variar desde métodos conservadores com imobilização e reabilitação até intervenções cirúrgicas para casos mais graves. A reabilitação pós-tratamento é crucial para restaurar a função completa e prevenir novas luxações. Ao seguir um protocolo bem definido, é possível alcançar excelentes resultados e permitir que os pacientes retornem às suas atividades diárias e esportivas com segurança. Obrigado por consumir os nossos conteúdos. Você é sempre bem-vindo e, se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado das nossas atualizações. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Fiquem conosco para mais audioaulas. Até a próxima!